Bem, pessoal do segundo ano, que é o professor José Ayrton, a gente vai começar uma aula de revisão sobre o estudo da óptica, certo? Então, essa aula, o material dela é do canal Educação, certo? E aqui a gente vai ter a estrutura da nossa aula. A gente vai falar sobre os conceitos de óptica, óptica geométrica, né? Raios e feixes de luz, fonte de luz, a cor da luz e dos objetos e os meios ópticos, certo? Então vamos passar aqui. Então, óptica. O que é a óptica? A óptica ela vai ser a área da física que busca compreender um grande número de fenômenos relacionados à luz. No âmbito da física clássica, a óptica ela vai se dividir em duas sub-áreas, a óptica geométrica e a óptica física. Só que também, dentro desses dois modelos, eles vão receber outro nome. Quando ele for chamado de partícula, o modelo é um modelo corpuscular, certo? Ele vai representar um corpo, uma partícula. E quando ele representar uma onda, o modelo vai ser um modelo ondulatório, certo? Então, a gente tem o modelo corpuscular, quando a gente estiver falando de partícula, a gente tem um modelo ondulatório quando estiver falando de onda, ok? Óptica geométrica. A óptica geométrica faz uso de uma concepção de que a luz aqui, é relativamente simples, utilizando a geometria e interpretando a luz dos segmentos de reta, ou seja, os raios de luz. Então, o que são raios de luz? São segmentos de reta orientado, no qual vai representar a propagação dessa luz. Então, a gente tem aqui uma vela, e aqui a gente tem os raios de luz emitidos pela vela, ok? Então, raios de luz. O que são raios de luz? São linhas usadas para ilustrar a direção e o sentido da propagação de luz. O conjunto de raios de luz que possui uma abertura relativamente pequena entre os raios é chamado pincel luminoso ou feixe luminoso. Ou seja, o que é o feixe? O que é o pincel? É o conjunto de raios de luz, certo? Então, os feixes luminosos eles podem ser classificados em três tipos. O cilíndrico, quando os raios de luz são paralelos entre si, ou seja, eles apontam para o mesmo local, né? Estão apontando na mesma direção e o espaçamento entre um e outro é igual, né? O que não acontece quando a gente fala nos côncavos, né? Os feixes luminosos côncavos ou cônicos. Eles podem ser pincel cônico convergente e o pincel cônico divergente. O que é convergente? Porque a gente vê que os três raios eles estão saindo de locais diferentes e estão se encontrando num único ponto. Então ele está convergindo num ponto. Então convergir é justamente encontrar. Um exemplo que eu posso dar é quando a gente tem essa palavra diverge, também vai entrar no exemplo. Quando você diverge com a opinião de alguém, quer dizer que a sua opinião é igual ou é diferente da opinião da outra pessoa? Geralmente é diferente, né? Então, quando a gente diverge, eu estou divergindo da opinião de fulano, então quer dizer que a minha opinião não está se encontrando com a opinião dele. Então, quando é divergente, vão se separando. Por mais que o assunto é o mesmo, a opinião é contrária, é distante da opinião do outro. E o convergente é justamente o contrário. Embora sejam opiniões diferentes, ela em algum momento vai se encontrar. Da mesma forma acontece com os raios luminosos. Então, quando o raio é convergente, né, ele vai se unir no único ponto. Um exemplo aqui é o laser.
O laser, quando a gente usa o laser, ele faz essa situação aqui do raio convergente. Ele converge no único ponto e depois sai concentrado nesse único ponto. Já o pincel cônico divergente, a gente consegue ver ele na natureza, nos faróis de carros e motos, ou seja, a luz que sai do farol do carro, ela sai espalhada, ó, certo? Justamente para tentar iluminar o ambiente que está à frente. Então, é um raio, é um pincel cônico divergente, o que existe no carro e na moto, em qualquer veículo, no farol, certo? Então, basicamente é isso sobre feixes luminosos. Agora a gente vai ver fontes de luz. Bem, as fontes de luz, elas, quanto à produção de luz, ela pode ser de dois tipos, mas elas são quatro. Então a gente tem as fontes primárias, que são corpos que produzem luz, também chamados de corpos luminosos. Aí, como exemplo, a gente tem o Sol, as outras estrelas, a chama de uma vela e uma lâmpada acesa, certo? As fontes secundárias são os corpos que apenas refletem a luz que incide sobre eles, por isso são conhecidos como corpos iluminados, certo? Então a gente tem a Lua, que é o nosso satélite natural, os seres humanos, os vegetais, todo tipo de material capaz de refletir uma parte dessa luz. Detalhe também que uma lâmpada apagada, certo? Uma lâmpada apagada, ela é um exemplo de fonte de luz secundária se ela estiver sendo iluminada por outra fonte, certo? Então, vamos se atentar, que às vezes é a pegadinha. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como ocorre essas fontes. Então, a gente tem a fonte, né, do lampião aqui, a lanterna do lampião, e é uma fonte divergente, ou seja, ela vai espalhar os feixes de luz, né, divergente. Então, ó, fontes secundárias, que é uma fonte primária, né? Fonte secundária, a gente tem a mesa, a gente tem o livro, a caneta, tudo isso aqui, as paredes, são fontes secundárias de luz, porque a luz, parte da luz é absorvida e parte da luz é refletida, para que a gente possa ver. Aqui, ó, nesse depósito de lápis, né, porta-lápis, tem uma lupa. E aí ela vai fazer o quê? A função de convergência. A lente da lupa vai fazer com que os raios que estão vindo do lampião se converjam num único ponto. Aqui. Então, esse aqui é um feixe convergente, né? E a luz vinda de fora é um feixe aqui, ó, paralelo, né? Então, basicamente é isso. Fonte de luz com relação à sua dimensão e à distância do observador, né? Então a gente vai ter as fontes de luz pontuais, que a gente vai chamar também de pultiformes, que são no formato de um ponto. Então, pultiformes é no formato de um ponto. São aquelas que as dimensões são desprezíveis, ou seja, são muito pequenas em relação ao observador. Como exemplo, a gente tem as estrelas, uma lanterna acesa a vários quilômetros de distância, ou uma lâmpada a vários quilômetros de distância. Fontes extensas são fontes de luz cujo tamanho não pode ser desconsiderado, pois suas dimensões são compreensíveis no cenário que é iluminado. Exemplo, o Sol iluminando a Terra, certo? Uma lâmpada iluminando uma sala. Então a gente consegue ter noção da dimensão da fonte de luz. Quando a gente não tem noção da dimensão, elas são consideradas um ponto. Então são chamadas de fontes pontuais. Quando a gente tem essa, essa consideração, né, esse entendimento da dimensão, então a gente chama ela de fonte extensa. Vamos aqui para o próximo slide. Então aqui a gente tem um exemplo de fonte pontual e fonte extensa. Fonte pontual, as demais estrelas, né? Fonte extensa, o nosso Sol. Então a cor da luz.
A luz pode ser classificada quanto à quantidade de cores. Assim, a luz pode ser classificada como luz monocromática, luz que é constituída por uma única cor, o exemplo, luz vermelha emitida por lâmpadas usadas na revelação de filme negativo, né, no estúdio fotográfico, e a luz policromática, perdão, luz constituída por duas ou mais cores, exemplo, a luz branca do Sol. Então, a luz branca do Sol é uma mistura de várias cores de luz. Então, aqui a gente tem o exemplo de luz monocromática, né, que é a vermelha, no estudo de fotografia, e a luz policromática, que é a luz do Sol. Cor da luz. Então, aqui a gente vai ter cores formadas através da luz, podem ser classificadas como cores primárias ou cores secundárias. As cores primárias são o azul, o vermelho e o verde. Quando unidas formam a cor branca. Né? Quando todas unidas formam a cor branca. As cores secundárias formadas pela união de cores primárias são magenta, né? O vermelho mais o azul, que é como se fosse um violeta. O amarelo, que é o vermelho mais o verde. E o ciano, que é o azul mais o verde. Então vamos ver aqui. Cores dos objetos. Quando uma luz branca incide sobre algum objeto, parte dela é absorvida por ele e a outra parte é refletida de volta. A parte refletida é quem define a cor dos corpos iluminados. Então aqui, um objeto azul reflete a luz azul, certo? Ele absorve as demais. Um objeto vermelho, ele reflete a luz vermelha e absorve a demais. Um objeto branco ele vai refletir todas as luzes, nesse caso aparece vermelho, certo? E o objeto preto ele não reflete, ele só absorve a luz, não reflete. Por isso que quando a gente está no tempo de calor, a gente diz que é melhor não usar roupas escuras, porque elas vão absorver todos os raios luminosos e, consequentemente, vão absorver toda a radiação vinda do Sol. Então é melhor sempre usar roupas claras ou roupas coloridas, porque elas sempre vão absorver, aliás, vão refletir alguma luz proveniente do Sol. Mas o branco é a que vai refletir mais, certo? Vai refletir todas as luzes. Então, aqui a gente também vai falar um pouquinho sobre os meios ópticos. Então a gente tem os meios ópticos como meios transparentes, que são aqueles que a luz consegue ser transmitida com pouca ou nenhuma perda de intensidade, sendo possível enxergar com nitidez através deles, exemplo, o ar e o vidro. Meios translúcidos permitem que a transmissão da luz, no entanto, não é possível enxergar através desses meios com nitidez. Então, a gente tem um exemplo, a névoa, o papel vegetal, o vidro fosco, certo? E os meios opacos são aqueles que interrompem a passagem da luz integralmente, refletindo-a ou absorvendo-a. Exemplo, a gente tem as paredes, os ossos, os metais, né? Todos os objetos mais maciços, né? São exemplos de meios opacos. Então, a gente tem um exemplo de meio transparente, quando a luz atravessa sem nenhuma dificuldade. O meio translúcido, ela atravessa e é desviada, certo? Então você não consegue enxergar bem a imagem desse lado aqui. E a gente tem um meio opaco que a luz não consegue atravessar, certo? Então aqui a gente tem a atividade de fixação do livro, certo? Vocês
Essa atividade eu já passei há algum tempo, então ela vai servir também como revisão, certo? Então, no mais é isso. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. E na próxima aula eu irei postar o portfólio desse conteúdo. Mas só isso e até a próxima.